Fala, pessoal, pode matricular edição número 3. Hoje eu estou aqui com um cara estourado no LinkedIn, mais de 100 mil seguidores, Rodrigo Olgueira, 25 anos de experiência, um cara que se consagrou aí pela gestão estratégica operacional, contador de formação, apaixonado por vendas, atendimento ao cliente e gestão de contratos. Define bem, Rodrigão, especialista em vendas, contratos e riscos, consultor e mentor empresarial, maratonista e mais de 100 mil seguidores no LinkedIn? Diz aí. Mandou bem, Rodrigão. É isso aí, meu xará. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá que hora que você está assistindo esse vídeo. É um prazer estar aqui, a convite do meu amigo e xará aí, Rodrigo, o ninja do Excel, especialista aí também na área comercial, aí, especialmente aí voltada às escolas, né? E espero poder contribuir de alguma forma e endosso aí tudo que ele disse aí. Sou mentor e consultor empresarial, especialista em análise de vendas, gestão de riscos e contratos, e também sou maratonista nas horas vagas. Ou sou maratonista e o resto nas horas vagas. Galera, o tema de hoje é transformando experiências, desvendando o impacto da jornada do cliente para as escolas. E aí eu chamei o Rodrigão por quê? Porque ele tem uma baita experiência na área comercial, ele é um apaixonado por vendas e atendimento ao cliente, e a gente vai falar hoje sobre experiência do cliente. Mas antes de eu começar a falar sobre experiência do cliente, me conta aí, Rodrigão, qual é o segredo para você chegar lá em mais de 100 mil seguidores numa rede social que é diferente das redes usuais, como o Instagram, Facebook, que você bomba ali, às vezes, por um meme e tudo mais. E no LinkedIn ali, a pegada é muito mais profissional, de pensar como é que é o cara, o que esse cara faz, qual é a experiência dele. E para você ter mais de 100 mil seguidores ali, obviamente, tu tem um baita de um respaldo técnico. E aí, como é que você chegou aí? Como é que você primeiro ingressou lá na rede? Como é que funcionou isso daí para você? Bom, na verdade, eu comecei a participar da rede de formativa por conta da própria pandemia, né? Até a gente estava falando nos bastidores aí, né, Rodrigo? Que eu tenho conta no LinkedIn desde 2010, mas eu não era uma pessoa ativa, né? E aí, em abril de 2021, na verdade, um dia eu acessei o LinkedIn e vi um conteúdo bacana do Cristiano Santos. Eu acho que muita gente conhece ele na rede, é um top voice aí, um cara bem famoso, inclusive se tornou um amigo pessoal meu. E aí eu achei legal a forma que ele se expressava e tal, e pensei, poxa, eu vou começar a fazer isso, né? Tava, de novo, né, na época de pandemia, bastante tempo dentro de casa e trabalhando só home office praticamente. Aí eu comecei trabalhando, gerando conteúdo das minhas áreas, né? Porque, na realidade, como você disse, eu sou contador de formação, atuei na área contábil financeira, então, falando de Excel que a gente falou agora há pouco, eu também sei um pouquinho de Excel aí, até razoavelmente bem. Trabalhei com controladoria e finanças até 2010, e aí que eu migrei para a área comercial. E desde então, não parei de estudar, porque eu sou um cara extremamente estudioso, gosto muito de aprender, aprendo demais com as pessoas, né? E eu acredito que um dos sucessos de hoje eu estou, na verdade, indo para 135 mil seguidores, assim, é vontade genuína de realmente contribuir com as pessoas, sabe? Eu gosto muito do Napoleon Hill, né? Então, ele tem uma frase que ele diz, né? Se você contribuir com a prosperidade do próximo, você se torna próspero também. Então, eu acredito que eu gerando os conteúdos, ajudando as pessoas, estimulando o melhor delas, eu acabo me tornando parte disso, sabe? Eu acabo me tornando próspero também. E com isso foi só aumentando aí o meu engajamento, o meu crescimento. Também tem um grupo, né, uma newsletter, na verdade, de divulgação de vagas de emprego, que é um trabalho voluntário, que é feito todo domingo à noite, é divulgado. Então, isso aí também contribuiu bastante para o aumento exponencial do meu número de seguidores. E nessa toada, eu venho seguindo aí, né? Aumentando os números, que nem um amigo meu disse outro dia, você está crescendo mais do que a inflação do Zimbábue. Rodrigão, me conta como é que um cara que era um contador, ele foi migrando para um profissional da área de vendas, de atendimento ao cliente. Como é que funcionou isso na tua carreira? Você decidiu em algum momento ou as coisas foram acontecendo? Como é que funcionou isso? Então, acho que é fácil de perceber pelo meu perfil, pelo meu jeito de dizer, né, pela minha certa desenvoltura, que eu sou um cara que eu tenho bastante facilidade com comunicação, com fazer relacionamentos, conversar com as pessoas, né?
E na área contábil financeira é uma área um pouco mais fechada, né? Você acaba se tornando uma pessoa muito mais analítica do que desenvolvedora e, assim, você não faz aquela social, né? Eu me sentia muito, como se posso dizer assim, como se fosse um passarinho dentro da gaiola, né? Trabalhando nessa área. Então, com o tempo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Dos 15, de 97, de 1996 até 2010, eu trabalhei nessa área e eu já não estava aguentando mais, né? Praticamente quase 15 anos trabalhando nessa área. E aí eu tinha um amigo que era corretor de imóveis e trabalhava num grande grupo imobiliário aqui na minha cidade, que é Sorocaba, né? Fica a 90 quilômetros de São Paulo, capital. Ele me falou, um dia quando eu encontrei com ele no shopping por acaso, e falei, conversa vai, poxa, eu tô cansado de trabalhar nessa área contábil financeira, porque tenta trabalhar de corretor de imóveis, é uma área dinâmica, área de vendas, acho que você vai gostar, seu perfil é conversador, ele falou, você gosta de trocar ideia, eu falei, beleza, né, vamos começar devagar, né, e eu comecei de final de semana, trabalhando nesse grupo, fazia uns plantões de vendas imobiliárias aos finais de semana, e peguei gosto, sabe, Rodrigo, e galera aí que tá assistindo, acompanhando. E acho que em 3 meses eu cheguei na empresa que eu trabalhava, eu tinha um cargo até bacana, eu era coordenador da área de custos, numa empresa alemã. Cheguei, pedi a conta, a turma até falou, você é doido, Rodrigo, fazer isso, pedi a conta. Mas você está indo para onde? Ainda quando eu falei que era para trabalhar como autônomo na área imobiliária, aí falaram que aí foi uma mescla de você é louco com você é corajoso. E com a cara e com a coragem fui. E graças a Deus deu tudo certo. E, na verdade, 6 meses trabalhando como corretor de imóveis, um dos diretores da empresa viu potencial em mim e ele me convidou para ser gerente comercial na área imobiliária. E dali eu fui só galgando degraus. Degraus? Degraus. E até que eu cheguei num nível, nesse grupo que tinha quase 500 pessoas trabalhando nesse grupo, entre corretores de imóveis e pessoal do back-office, né, call center e tudo mais, eu cheguei a diretor comercial. Eu saí de lá só para abrir a minha própria empresa com a minha ex-esposa. De lá para cá, na verdade, eu sempre trabalhei na área de vendas, na área de gestão de contratos. Trabalhei numa empresa alemã, no ramo eólico, fui gerente de contratos, compras e riscos. Trabalhei 5 anos. Quando eu deixei foi a última vez que eu trabalhei como CLT, né, em 2020. Saí dessa empresa para começar a trabalhar como consultor empresarial. E desde então, o LinkedIn tem sido, vamos dizer assim, uma mão na roda para mim, né, porque praticamente os meus negócios todos têm surgido através das minhas interações e o que eu venho dizendo para todo mundo, né? Através do fortalecimento da minha marca pessoal, nesse que é um oceano azul de oportunidades que é o LinkedIn. Verdade, concordo contigo. Na verdade, é muito pouco explorado ainda o que é possível de se fazer de negócio dentro da rede social do LinkedIn. E assim, como a gente está falando para escolas, profissionais da educação, como é pequeno ainda, pessoas de professores, gestores escolares, a presença deles dentro do LinkedIn ali, usando a ferramenta mesmo como uma oportunidade de fazer negócio mesmo, de estreitar relacionamento, de construir relacionamento. E já que a gente está falando de construção de relacionamento, a gente vai falar sobre transformar experiências, desvendar o impacto da jornada do cliente dentro das escolas. E falando de experiência do cliente, nada melhor do que fomentar esse tema também dentro das escolas. Com certeza. Um tema, quando a gente fala lá do CX, né, sobre a questão da experiência do cliente dentro das empresas, já é um tema bastante recorrente. As grandes empresas já reconhecem isso como um tema relevante para se preocupar ali, pensando no fortalecimento dos relacionamentos com os clientes por um longo prazo, para garantir uma recompra, uma indicação futura. Porém, nas escolas, isso é um tema ainda muito iniciante ali. Vem começando ali uma fagulha de conhecimento de que se fala ainda dentro de escolas, principalmente no mercado educacional, ali da educação básica, em escolas privadas, que é muito pulverizado. E aí eu queria te perguntar, Rodrigão, como é que a experiência do cliente ela impacta diretamente na fidelidade do cliente? Como é que a gente consegue trabalhar isso? Boa, Rodrigão. É o seguinte, antes de começar a entrar de fato no assunto, só para a gente tentar normalizar um pouco o tema e deixar todo mundo a par, quando a gente fala em CX, a gente está falando de Customer Experience, né, que seria a experiência do cliente, e de Customer Success, né, que seria o sucesso do cliente, vamos dizer assim. Existe uma diferença
crucial entre as nomenclaturas e até mesmo a operação dentro das organizações, que na verdade só para ficar claro, quando você fala de Customer Experience, você está falando ainda de possíveis clientes. Você está falando com pessoas que ainda não trabalham com o teu produto ou com o teu serviço, no caso das escolas. Então, são pessoas que estão conhecendo o teu serviço, ou tiveram um contato inicial, ou foi feito um processo de onboarding, que a gente chama, né, que é quando você começa a trabalhar diretamente com a empresa, né, você começa a fazer o processo ali de atividades iniciais do escopo de contratação. Então, desde a fase de pré-venda, vamos dizer assim, até a fase que há o conhecimento e a entrega do início da operação, entra o pessoal de Customer Experience, né? Quando você, realmente sabe aquela história de você ir no Starbucks e aí você vai lá e toma aquele café e tal, e aí eles te oferecem um monte de café diferente, um café que você pagaria R$4, você acaba pagando 20, realmente... então você tá vivendo a experiência, né? Por mais que você conheça, você está vivendo uma experiência nova, né? Agora, o Customer Success, só para ficar claro, ele geralmente não, ele entra, um setor que entra quando já existe, né, uma ligação operacional entre a empresa contratada e o contratante, né? Então, assim, a empresa X lá contratou a empresa X está prestando serviço para a empresa e dentro desse existe o atendimento entre as partes, né? O contratante é contratado. Então, existe o setor lá de dentro da empresa que tem o Customer Success, que está fazendo toda a parte de relacionamento, vamos dizer assim, mediante contrato assinado e cláusulas que têm que ser seguidas. Então, quando há essa relação, onde já existe o conhecimento da marca e o que está sendo entregue, vamos dizer assim, aí entra a equipe de Customer Success, tá? Então, só para ficar claro que são nomenclaturas diferentes e atividades diferentes. E aí, entrando no que você disse sobre como que impacta na fidelidade do cliente, né, Rodrigo? Isso. Assim, na verdade, tem a ver sempre com pessoas, né? Dias atrás, eu gravei um podcast com o pessoal aí, que eles têm uma empresa de TI aqui na minha cidade. Uma empresa até bem considerável, com quase 50 funcionários. E me perguntaram, Rodrigo, quando que começa a experiência do cliente? Falei que começa na pré-venda. Mas como assim? Começa na pré-venda. Quando você está fazendo a pré-venda, que a gente chama que é o SDR, o BDR, né? E traduzindo para o português são nomenclaturas em inglês, isso, né, Rodrigo? O SDR e o BDR nada mais são que pessoas responsáveis por fazer captação de novos clientes, né? Exato. E quando você começa a fazer a captação dos clientes, você já entra com a cultura da humanização, né? Que é fazer um atendimento humanizado, com escutativa, utilizar muito de CNV, que é uma coisa que eu tenho aplicado demais nos clientes e que eu dei, inclusive, um treinamento de introdução a CNV, que nada mais é que comunicação não violenta. Então, assim, utilizar de muita comunicação não violenta, inteligência emocional e focar realmente nas necessidades do cliente, focar em ajudar o cliente. Eu costumo dizer que é fazer a venda sem vender, resolver responder uma dúvida, tirar alguma coisa que o possível cliente pergunte, responder sem ter que, aí vamos agora assinar um contrato? Sabe? Você já teve a oportunidade, Rodrigo, de quando você está conversando com alguém, a pessoa nem termina de explicar o que você perguntou e ela, e daí, vamos assinar um contrato? Ou vamos apressado, fazer um né? Vamos fazer um pacote aqui, um pacote básico? Quer dizer, sabe, esse tipo de pressão, esse tipo de situação gera estresse, sabe? E meio que cria uma situação de afastamento, sabe? Você acaba se tornando um chato, sabe? Então, acho que para você fidelizar o cliente, para você gerar uma situação assim de necessidade, de querer usufruir do seu serviço, do teu produto, você tem que ser primeiro, antes de mais nada, um solucionador de problemas e querer de parar a vender o tempo todo. Por incrível que pareça, se você parar de querer vender o tempo todo, você vai aumentar as suas vendas. Vai por mim que a experiência é própria. Acontecer com naturalidade o processo, né? É o melhor fazer. Eu costumo dizer sempre o seguinte, quando tu consegue garantir ali que o cara que vai comprar, ele pelo menos ele esteja confortável com você como profissional de vendas e ele esteja seguro do que é aquela solução, pelo menos você já conseguiu ali fazer seu papel. Se ele vai comprar ou não, tanto faz entre aspas, né? Pensando em vendas, tem metas e tudo mais, mas assim, tanto faz no sentido de que, cara, se você conseguiu garantir um bom relacionamento,
aquele cara se sentir confortável com você e ele entender o que é a tua solução, o que você precisava fazer, você já fez. E aí depois a compra ela acaba sendo um detalhe. Se ela pode não acontecer naquele dia, naquele momento, mas futuramente você vai ter marcado tanto aquele cliente que ele sabe que, caramba, peraí, aquela pessoa é confiável, eu posso realmente comprar. E eu acho que a questão, quando a gente pensa nesse processo, dessa experiência do cliente, eu acho que é um papel da empresa hoje cada vez mais fundamental de realmente garantir que aquele cara ele receba todas as premissas básicas de um bom atendimento. Que ele entenda o que ele está adquirindo e que aí ele possa viver realmente com aquele serviço, com aquele produto ali, naquela fase inicial ali, e mesmo posteriormente, que é o que o Rodrigão falou aí sobre a questão do sucesso do cliente, mas ele saber que, caramba, eu escolhi uma solução adequada, eu estou seguro daquilo que eu estou fazendo. É mais ou menos isso aí, né, Rodrigão? Bem, na verdade é isso aí, né, Rodrigo? Assim, eu costumo dizer que ninguém compra nada porque simplesmente não tem o que fazer, deixa eu ir lá e fazer uma compra. Tipo, a pessoa compra porque ela tem uma necessidade. Pode ser que aconteça de você estimular uma necessidade inexistente, mas não é uma coisa tão comum, né? Tanto que existe até um estudo que eu acho que você já deve ter ouvido falar, né, Rodrigo, que é a pirâmide de Chat Holmes, né? A pirâmide de Chat Holmes, não lembro agora em percentual, mas se eu não me engano, apenas 3%, veja só, gente, apenas 3% dos possíveis clientes, quando a gente fala possíveis clientes, eu vou resumir a prospects, tá? Então, apenas 3% dos prospects estão prontos realmente para comprar. É aquele cara que está em ponto de bala. É aquele cara que, entre aspas, você deu sorte. Porque também não existe sorte, né, pessoal? Existe a oportunidade com a tua competência e tá ali na hora certa. Mas são apenas 3% que você tem a sorte de fazer um contato e a pessoa efetuar a compra, porque ela... Nossa, tipo assim, você está oferecendo um carro, sei lá, você trabalha na concessionária na Ford e você está vendendo um carro lançamento e a pessoa estava procurando aquele carro. Ela está pesquisando aquele carro. E aí você liga: ô, João, tudo bem? Então, eu sou representante aqui da concessionária tal, eu tô com o carro tal, você está vendendo? Nossa, eu tô pesquisando mesmo. E aí você vai e faz a venda, às vezes em meia hora. Quer dizer, mas esse é um caso atípico, né, Rodrigo? Então, normalmente, é verdade. a venda em si é relacionamento, tá? Ninguém compra de ninguém se não existir um mínimo ciclo de confiança. Eu costumo dizer que são 2 pontos de venda. Primeiro é a venda que você precisa conseguir fazer para o cara ter interesse no teu produto, no seu serviço. Então, isso aí demanda muita inteligência emocional, de novo CNV. O comprador ali, o decisor, precisa perceber que você realmente está querendo resolver um problema dele. Então, são 3 passos, na verdade. Um é quando você convence o cara que o teu produto ou serviço pode ser interessante para ele. O segundo é quando você faz a venda. O terceiro é quando você entrega. Porque, na verdade, ou você entrega um produto, e o produto precisa ser bom, e tem que ser dentro da qualidade que você vendeu, ou o serviço, que aí demanda contrato. E se você demanda de um contrato, o contrato precisa ter SLAs. O que é SLA? São marcos de entrega. Ou precisa ter KPIs, que são indicadores de marco de entrega. Então, quer dizer assim, você vai ter um contrato que vai ter KPIs e indicadores sobre aquelas entregas que você prometeu na hora de vender. E é aí que um alto percentual de empresas acaba indo, vamos dizer assim, que a vaca vai para o brejo, né? Que nem a gente fala no interior aqui em São Paulo. Porque o cara vende uma coisa e na hora de entregar é outra. Sabe aquele que totalmente diferente, né? Sabe aquilo que a nossa avó falava? Nossa, na hora de vender é uma beleza, mas quando a gente vai usar é uma porcaria. Então, assim, são situações que a jornada da experiência do cliente é muito ampla, né? Então, a gente precisa tomar cuidado de novo, da pré-venda até a parte de gestão de contratos. Em escolas, eu acho que eu não tenho experiência, né? O Rodrigo sabe que eu não sou um cara que tem experiência nessa área de escolas, mas não é diferente, porque é serviço, pessoas, produtos, processos. Então, assim, se não tiver muito alinhado aquilo que foi negociado, presumo, com os pais, com os responsáveis, não for entregue justamente tudo aquilo que foi... Está em contrato também, né, Rodrigo? Então, se tudo aquilo que foi contratado não for entregue, justamente o que está no contrato, vai ter problema, entendeu? E isso aí é questão de tempo.
Você falou uma questão aí, Rodrigão, que é essencial e é o motivo pelo qual a gente está vendo cada vez mais a questão da experiência do cliente ser trazida para dentro da temática das escolas. Por quê? Você falou ali, o cara comprou um produto e aí chegou na hora H, ou produto ou serviço, e aí ele se deparou e não era a realidade dos fatos. E aí, com escolas, o que acontece? Está no mercado educacional, um percentual pequeno em relação a todo o potencial do mercado é de escolas privadas, e dentro dessa disputa ali com a concorrência das escolas privadas, o que acontece com aquilo ali? É um mercado altamente pulverizado, existem centenas de milhares de escolas ali brigando, entre aspas, ali, por aquele cliente. E aí, o cara, quando ele fecha, efetiva uma matrícula, assina o contrato e pronto. Eu tenho aquele aluno ali para cuidar dele até o próximo ano letivo. Eu tenho um outro desafio, e é por isso que a gente vê cada vez mais o tema da experiência do cliente dentro das escolas. Por quê? Não é só eu assinar o contrato e efetivar uma matrícula de um aluno. Eu preciso garantir que naquele ano letivo, imagina, eu fui lá, decidi, matriculei meu filho em janeiro. Eu tenho que fazer aquele cara, o pai, e aquele outro cara que é o filho, né? Tanto o cliente que paga a conta, quanto o consumidor, que é quem vivencia o serviço, que ambos estejam satisfeitos. Então, assim, a experiência dessas pessoas, ela tem que ser muito boa naquela escola, porque é um serviço que muitas das vezes o cara tem que estar satisfeito todos os dias. E aí a experiência do cliente, ela entra no cerne de, caramba, como nós vamos fazer com que isso aconteça? Quais elementos da experiência do cliente eu tenho que assegurar ali que sejam altamente eficientes para poder eu, no final do ano letivo, eu como gestor escolar, respirar fundo e falar assim, caramba, eu cumpri, né, que o cara assinou comigo ali, eu consegui entregar. Você conseguiria, aí, independente de ordem, de grandeza ou hierárquica, mas enumerar alguns pontos que você considera que são essenciais para a experiência positiva de um cliente, Rodrigão? Sim, Rodrigo. Não, acho que não tem como numerar por grau de grandeza ou até mesmo de assertividade, porque eu acho que são vários pontos na realidade, né? Quando você, assim, de novo, só para deixar claro, a área de experiência do cliente aí não é só na área escolar que ela está engatinhando, tá, Rodrigo? A gente está falando aí de segmentos aí diversos no Brasil que estão engatinhando nesse segmento. Então, eu vejo essa área, inclusive, como uma área de futuro, tá? Então, assim, a gente começou com as empresas de TI, né, que elas puxaram, né, com aquela sigla SaaS, né, acho que é Software as a Service, né, software como serviço, né, foram eles que começaram a introduzir aqui no Brasil essa questão de metodologia de experiência do cliente. E aí vem com Disney, né, que já carrega essa questão de experiência do cliente há, sei lá, pelo menos uns 50 anos a Disneylândia tem essa questão. Mas no Brasil esse é um tema bastante embrionário em todos os segmentos, tá? Não fiquem aí achando que é só na área escolar que ainda está começando, porque talvez, infelizmente, para alguns, né, porque na verdade ter essa área muito bem implementada, eu acho que eu costumo dizer que é assim, um antídoto para manter a saúde financeira e mental, inclusive, especialmente dos representantes legais das empresas, em ordem, né, deixar tudo em dia, assim como, só que é ruim para eles, porque não é normalizado o tema ainda, e é bom para quem está trabalhando nessa área, porque eu vejo como uma área bastante promissora. Agora, que pontos a gente pode enfatizar para ter realmente uma boa experiência, né, Rodrigo? Eu acho que a gente precisa ter pessoas capacitadas, né, especializadas em atendimento ao cliente. Pelo que eu converso com algumas pessoas na área das escolas, é muito comum ainda, pessoas, donos de escolas, pelo que eu converso, são pessoas que são ex-professores, ou são professores, né, que muitas vezes ele é o dono da escola, mas ele também dá aula na escola que ele é dono, quer dizer assim, e ele meio que, às vezes, ele não, apesar de ter essa veia empreendedora, porque se ele abriu uma escola, ele tem a veia empreendedora, mas ele tem muito aquela questão de acadêmica, sabe? Ai, como eu vou entregar para o aluno,
sei lá, a grade curricular de matérias, ele é muito focado na parte técnica da área dele, sabe? E beleza, ótimo, eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque muitos pais aí, né, responsáveis por crianças e adolescentes, eles querem colocar os filhos em escolas que tenham, né, sistema de ensino bacana, uma grade bacana e tal. Agora, não só isso tem que ser analisado com carinho, mas toda essa questão de, não, beleza, aí eu tenho super legal a minha grade curricular, matérias bacanas, tenho professores legais aqui, técnicos, né, professores formados em universidades bacanas, com experiência legal, porém, a minha tratativa com o cliente, né, o cliente direto, que é o aluno que está ali no dia a dia, e a tratativa com os pais é muito deficiente, porque eu não tenho, por exemplo, um setor, sei lá, um call center, por exemplo, que faça um trabalho ali de, sei lá, toda semana, todo mês, fazer contato com os pais, perguntando, por exemplo, se os pais estão satisfeitos com os trabalhos realizados pela escola, se eles têm alguma sugestão, por exemplo, de melhoria. Enfim, eu acho que o que eu percebo falta nas escolas um canal de comunicação, Rodrigo, sabe? E isso não só dentro das escolas, em qualquer empresa que você tenha uma metodologia de experiência do cliente e satisfação do cliente implementada, você precisa ter canal de comunicação para que as deficiências sejam rapidamente comunicadas, planos de ações sejam amplamente executados de forma rápida. Eu falo que tempo de resposta é dinheiro, até para não perder cliente, não perder contrato. E a partir do momento que você abre esse elo de comunicação, você já está trabalhando com a experiência do cliente de forma efusiva, né? E também abrir espaço para sugestão, né, Rodrigo? Porque às vezes coisas que estão dando certo, às vezes não são levadas em conta. Ao passo que muitas pessoas, empresas, e até responsáveis por experiência do cliente, eles dão muita ênfase para o que é ruim, sabe? Puta, sei lá, os pais estão reclamando muito de tal coisa. Então, beleza, vamos trabalhar para isso resolver. Isso é show de bola, você já resolveu. E isso que você falou, isso muitas das vezes é monitorado de uma forma muito pouco profissional, né? Nesse caso de, os pais estão reclamando de determinada situação. E aí, talvez, detalhes pequenos, né? Como uma NPS, como você ter um canal de ouvidoria, você conseguiria ali identificar muito mais rápido, porque muitas das vezes as pessoas confundem assim, a experiência do cliente é um cafezinho, uma água, uma cadeira confortável para o cara sentar. Também, isso aí são características ali que também fazem parte da experiência do cliente. Sim. Mas a experiência do cliente é você estar disposto a ouvir, você monitorar se aquilo que vocês estão fazendo como escola realmente está agradando o responsável ou não. Às vezes a gente pode tomar uma decisão e agora eu tenho que botar piscina com água aquecida para as famílias. E aquilo ali ser uma coisa que o pai fala, cara, beleza, mas eu queria, para mim, tanto faz aquilo ali. Entendeu? Mas quando tu monitora, você consegue identificar aí, caramba, tomei uma decisão, será que eu fui assertivo ou não? E hoje a comunicação ela é muito fácil de se fluir pelos canais de comunicação, se você tiver um aplicativo, ou um site, ou um e-mail de atendimento do cliente, mas não só ter o e-mail, você dar o retorno daquilo que está sendo feito. Né? Sim, eu acho que isso é muito comum, às vezes tem um canal de comunicação, possivelmente se entrar no site de muitas dessas escolas, Rodrigo, eu acho que muitas delas vão ter lá contate-nos, mande um e-mail, fale conosco, eu não tenho dúvida que vai ter, mas a forma como é tratada que é o problema, né, Rodrigo, porque como não existe uma cultura, né, Rodrigo, de experiência do cliente, de reter cliente, de aumentar negócios, de proporcionar uma experiência diferenciada, então não existe pessoas possivelmente capacitadas para tratar da forma que tem que ser tratado. E eu tenho quase certeza que nessas escolas, muitas das vezes, é alguém ali da secretaria, alguém que, sei lá, que trabalha no administrativo, que muitas vezes não tem nem jogo de cintura, sabe, para conversar com alguém que está um pouco mais bravo, né? Porque não é normal, né, Rodrigo? Você sabe o que acontece. A gente que atende pessoas, às vezes você pega uma pessoa que ela está num dia muito bom, ou às vezes a pessoa realmente é uma pessoa mais dura, uma pessoa mais enérgica, uma pessoa
talvez até fora da razão dela em alguma situação, mas você precisa ter jogo de cintura. Então, quando você tem uma pessoa capacitada, uma pessoa que conhece a área de experiência do cliente, que conhece sobre atendimento do cliente, possivelmente, tudo a gente trabalha para isso, é uma pessoa que tem, sabe, flexibilidade, sabe escutar, mais ouve do que fala, sabe como absorver o que ela recebe, até mesmo se for uma crítica mais dura. Então, assim, eu acredito que ter o canal de comunicação e pessoas capacitadas, Rodrigo, acho que a gente estava conversando no bastidor, você estava até falando, né, que nas escolas é muito comum, não é comum ter a experiência do cliente implementada, e muitas vezes tipo, não tem uma pessoa com expertise, né, de atendimento específica para aquilo, né? Eu acho que, para começar, criar os caminhos de comunicação, de como receber críticas e até mesmo elogios, porque também, de novo, a gente precisa dar ênfase no que é positivo, né? De repente, o negócio da piscina pode ser o contrário, né, Rodrigo? Pode ser que, sei lá, a escola seja na região serrana do Rio de Janeiro, um exemplo. Sei lá, em Itaipava, que é uma região mais fria e tal, e pode ser que os pais comecem a comentar, poxa, seria legal uma piscina aquecida, né, num ambiente fechado, e a escola ainda não tenha. E aí você tem um canal de comunicação aberto, uma pessoa responsável ali recebendo, tipo assim, sei lá, 5, 10, 20, 30 pais já falaram. Poxa, já 30 pessoas que falam. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma pesquisa, vamos colocar no site ou na rede social da escola, vamos fazer uma pesquisa, quais são as pessoas que apoiariam a gente criar um espaço coberto, colocar uma piscina aquecida, mas nem que para isso a gente precise de um rateio de investimento dos pais. E, né, você acaba meio que pegando um gancho ali, né? Sei lá, tô chutando aqui, tá, Rodrigo? Pode ser que eu tô falando uma besteira, pode ser que isso aí seja a empresa que tenha que investir e absorver esse custo, ou você pode, de repente, ratear, até inclusive abrir ali para os pais, quem tem interesse e tal, que se eles teriam interesse de, além de aprovar e entrar com rateio. Por que não? E aí você vê lá que 95% apoiou, vamos colocar isso em prática. Quer dizer, você vai estar atendendo uma multidão de gente ali e você vai estar proporcionando uma experiência diferenciada, né? E uma coisa que não existia. Perdão, ativei aqui. É que quando a gente fala de prestação de serviço, mais do que o produto, né? Que o produto ele já tem lá os atributos e o cliente já vai em direção àquele produto ali, vai diferenciar e comparar um com o outro. Mas o grande fato é que no serviço, quando você se presta a servir, você tem que entender qual é aquela necessidade para que você consiga ser assertivo naquele momento de servir. E aí você falou uma questão importante, né? Da questão da pesquisa, de monitorar, de estar disponível na rede social, de sentir o que o cliente quer. E uma coisa que eu observo, a grosso modo, nas escolas, é que muitas das vezes o principal profissional, o profissional que vai estar mais próximo do cliente e de entender e participar desse entendimento da necessidade do cliente, esse profissional acaba sendo o que recebe a menor remuneração, né? Às vezes é um cara que está num posto de atendente, que é diferente de uma empresa. Vamos pensar, eu atendo empresas, né? Grandes clientes da Vivo, um exemplo, que aí o cara é um SDR, às vezes ele tem um pacote de remuneração ali muito mais atrativo do que outras empresas, no caso uma escola privada, onde o cara é um cara do atendimento, muitas das vezes é um assistente, um auxiliar ali. Eu acho que isso também faz um pouco de diferença, né, Rodrigão? Na hora de proporcionar a melhor experiência, você ter um cara tecnicamente preparado ali e que ele também tem uma retaguarda de investimento dele pessoal, de uma formação acadêmica e tudo mais, contra um outro profissional que às vezes não tem esse nível ainda técnico, embora muitas das vezes eu vejo esse movimento acontecer nas escolas de horas e horas de treinamento, investimento ali, mas você acha que isso também influencia de alguma forma a questão de um cara ter um respaldo técnico que lhe garante uma remuneração X e um outro cara que às vezes ele não tem um respaldo acadêmico ali fora, mas ele tem uma remuneração menor, ele nem consegue fazer talvez um investimento em curso, etc. Isso também faz diferença na hora de proporcionar uma melhor experiência? Esse cara que de repente é melhor remunerado, ele vai estar mais apto do que o outro que não é tão bem remunerado assim? O que você acha? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza, Rodrigo. Eu tenho certeza que, assim, a experiência eu acho que eu fiz um post no LinkedIn recentemente, Rodrigo, falando sobre a experiência do cliente, e eu disse que a primeira experiência do cliente é a experiência do cliente interno.
é do colaborador, como você bem disse aí, né? Você tem uma pessoa capacitada, uma pessoa com um salário digno, né? Porque vamos ser honestos, né? Tem muitas escolas que eu imagino que eles até teriam condição de pagar um salário melhor, mas, sei lá, talvez por conta de não ver, não analisar como uma posição tão importante, e de repente para eles o importante é o professor. Ah, os professores aqui são formados todos em universidades públicas, blá, 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 blá. Isso para eles é importante. Só que às vezes eles deixam de levar em conta que tão importante quanto ter realmente essa bagagem técnica aí do corpo acadêmico é ele ter realmente pessoas tecnicamente capacitadas para cuidar desses clientes, que são os alunos e os pais dos alunos, né? Que são os alunos, de novo, são os influenciadores, né? Que eles influenciam os pais, né? Se o aluno começa a chegar em casa e reclamar demais que a qualidade de ensino está a desejar, talvez nem sei se eles reclamem tanto disso, mas sei lá, sei lá, na cantina as pessoas são grossas, que ele precisa ir lá na secretaria, o pessoal que atende lá é meio grosseiro, meio estúpido, ou enfim, que eles... E aí os pais também, né, que são os decisores, né, que decidem tirar ou colocar eles na escola, também, quando precisam, não são atendidos, ou eles fazem sugestão, ninguém simplesmente não dá um retorno, porque às vezes o cara não precisa ser atendido, no sentido de não pegar de novo aquele exemplo da piscina lá. Sei lá, vamos supor que apenas, sei lá, 3% só que falou sobre a piscina, dá um retorno, sabe? Ó, poxa, e aí, de novo, tem que ter uma pessoa qualificada para isso. Seguinte, o seu fulano, né, que é o pai do fulaninho, te agradece a sua sugestão, mas no momento a empresa, a escola, ela não tem orçamento para colocar isso em prática, né, e fazer esse porte de investimento, mas a gente agradece, né, a sua colaboração e a sua sugestão, e quem sabe, né, num segundo momento aí que a gente consiga fazer esse tipo de investimento. Quer dizer, você não deixou de atender o cara, e se deu um retorno. O que acontece é que muitas das vezes, isso eu falo para todos os vendedores por onde eu passo, a questão não é você não atender o cliente, a questão é você não dar retorno. Eu sou conselheiro, Rodrigo, em uma empresa do ramo de BPO, de manutenção industrial. Tem quase 500 colaboradores alocados aí em mais de 30 clientes. Eu sou, legal, além de consultor, eu sou conselheiro. E a empresa trabalha estritamente com mão de obra, Rodrigo, é 100% alocação de mão de obra. E constantemente o pessoal de operações reclama que demora muito para fazer a reposição de mão de obra. Aí, dias atrás, eu até fiz uma reunião de diretoria e estava o diretor de RH e o CEO da empresa. E eu falei, e aí era conversa só de CEO ali, de diretores, eu falei, olha, a nossa questão, o problema não é a gente não atender o cliente, o problema é o cliente pedir para a gente fazer um pedido de 5 pintores, e a gente tem um prazo de 20 dias para colocar esses pintores no cliente, e a gente, há 40 dias, está com o quadro de vagas aberto e não preenche isso aí. E aí o cliente cobra a gente. Eu acho que ele está sendo muito legal, inclusive, porque se eu fosse o contratante tomador de serviço, com certeza eu tinha cancelado o meu pedido de compra, né? Eu tinha já ido para outro fornecedor, porque o que é a questão? Aí, pessoal, porque o problema é o valor do salário que está sendo oferecido para os pintores. Tá, quanto que estão pedindo? Estão pedindo, em média, 3 mil de pretensão e a gente está oferecendo 2.500. Tá, mas quem que identifica isso? A pessoa que faz a entrevista. Tá, a partir do momento que essa pessoa identificou que a mão de obra está pedindo 3 mil e a gente está oferecendo 2,5, significa que, se a gente colocar profissional por 2,5 para baixo, a gente vai estar com uma qualidade de mão de obra muito ruim. E, da mesma forma, se a gente subir para 3 mil, a gente vai entrar num nível que todo mundo está pedindo, e a gente vai ter mais mão de obra para contratar, e a gente não vai deixar o cliente esperando. Então, é o seguinte, identificou que o problema é salário, sobe no CEO da empresa e fala, não consigo contratar porque o salário está abaixo do valor praticado pelo mercado. Então, a sugestão é duas. Ou a gente sobe esse salário, né, para atingir a praxe do mercado, ou a gente não vai conseguir repor as vagas que a gente tem lá para colocar. Se o diretor falar assim, não, o CEO falar assim, não dá, porque não vai fechar a conta. Então, a gente retorna para o cliente. A gente não consegue fechar por esse valor, porque o salário que estão pedindo é esse, a gente vai ficar sem margem, a situação seria ir para a esfera comercial, da gente melhorar esse valor que vocês colocaram no pedido de compra, ou realmente a gente vai ter que
vai ter que declinar, porque a gente não vai conseguir atender com qualidade que vocês esperam que a gente faça. Então, assim, Rodrigo, resumindo de novo, é muita transparência, sabe? É muita agilidade. Se tivessem feito isso nesse cliente aí, no primeiro 10 dias que estavam tentando captar pintor e não estavam conseguindo por conta de salário, tivesse subido o tema, o CEO da empresa mandou falar, não, pode, pior que ele falou, pode, não, 3 mil, eu posso pagar 3 mil. Quer dizer, a gente demorou 40 dias para identificar uma coisa que já era para ter sido resolvida nos primeiros 10 dias. Quer dizer, a mesma coisa acontece na escola, Rodrigo. Se você tem uma pessoa ali que não tem a capacidade técnica para resolver problemas de grau de complexidade médio para grande, a possibilidade de você cair ali em contradição, em não atingir alguns parâmetros mínimos esperados, principalmente no tocante à gestão de experiência do cliente, é muito grande, né? Porque, não é, de novo, não é qualquer um que tem bagagem técnica e até emocional para trabalhar nessa área de experiência do cliente. Então, precisa ser bem remunerado, precisa ter conhecimento técnico, precisa ter um expertise de bagagem, já de ter trabalhado nessa área em outras empresas. Então, não é qualquer R$ 1.800 que você vai pagar um cara para fazer um papel tão importante na sua empresa. E você falou uma questão, a gente acabou entrando na questão da remuneração e pensar assim, caramba, será que eu remunero de forma adequada esse profissional que trabalha comigo para que eles cuidem da maneira correta da experiência do cliente? Tem até um profissional que é o Richard Branson, que é o CEO da Virgin. Sim, da Virgin. E ele tem uma frase exatamente conhecida sobre isso, né? Que não são os clientes que vêm em primeiro lugar, são os funcionários. Se você cuidar dos seus funcionários, eles cuidarão dos seus clientes. Eu acho que talvez a primeira medida, né, de experiência do cliente seria cuidar da experiência do próprio colaborador, né? Se ele estiver ali vivendo uma boa experiência dentro da jornada dele, dentro da corporação, invariavelmente ele tende a entregar com melhor qualidade para o seu cliente, e aí você vai conseguir realmente ser bem sucedido. Se você não conseguir fazer o dever de casa ali, com que os funcionários estejam realmente satisfeitos, entregando aquilo que eles precisam entregar, não adianta. O serviço já vai chegar de uma forma que não é a mais adequada para o cliente, aí já é. A gente falou rapidamente sobre a questão lá de o cliente entrar numa rede social, no Instagram, no Facebook, enfim, qualquer que seja a rede social. Hoje chega muita coisa pelo WhatsApp, que acabou se tornando mais do que um veículo de comunicação também, até uma rede social. E aí, como é que você vê o papel dessas redes sociais para amplificar essa questão aí da experiência do cliente, né? Porque hoje é absurdo, insano você pensar numa empresa, ou em uma escola, pensando numa escola como uma empresa, que não tem ali uma rede social, ou que não tenha um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, pelo qual ela esteja, de alguma forma, materializando aquilo que ela vende, né, botando foto das crianças, eventos das escolas, e se colocando também ali, quando ela bota uma foto, ela também está apta a receber um comentário, uma mensagem, por conta daquilo ali. E como é que você vê o papel das redes sociais aí, de ser um facilitador a receber as impressões das famílias, né, dessa experiência que elas estão vivendo naquela escola ali? Rodrigo, eu julgo bastante salutar, de bastante importância a participação efetiva nas redes sociais. Mas, de novo, precisa ser efetivo, né? Porque tem muitas empresas, não vou nem entrar no viés escolar, mas tem muitas empresas que têm ali canal de comunicação, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, só que tem ali, se você clica, por exemplo, você entra no site, tem ali o logozinho do WhatsApp, aí você clica para conversar, não tem ninguém online. Quer dizer, então por que você tem ali? Então tira, entendeu? Se você não tiver uma pessoa que fique ali disponível, e quando eu falo disponível, precisa ter um tempo de resposta rápido, sei lá, coisa tipo 5 minutos no máximo. Em 5 minutos alguém tem que responder, cara. Não tem conversa. Se for para você mandar uma mensagem agora, nosso horário aqui, 5 para as 3 da tarde, para a pessoa responder às 5h30 no WhatsApp, às 5h30 da tarde, para que ter, então? Então tira, cara. Então deixa só lugar lá, mande um e-mail, entendeu? Alguma coisa do tipo, que eu acho que fica menos pior. Porque e-mail, subentende que às vezes a pessoa não vai responder de bate-pronto, né? Agora, a partir do momento que você tem um canal de comunicação aí, API, que a gente chama hoje em dia, né? Que é tecnologia de comunicação,
WhatsApp, ou muito chatbot também, né, que são esses que a gente clica aqui, tipo, já abre, né, ou tipo, quando você entra no site, já aparece, um assistente virtual, olá, sou fulano e tal, o que você está procurando? Tipo assim, isso é muito comum hoje nas plataformas que tem, chama Omnichannel, né, não sei se, acho que a galera aí que está acompanhando, talvez muitos conheçam, talvez muitos não, porque realmente é uma coisa relativamente nova, né? E o Omnichannel nada mais é que, sei lá, uma aglutinação de tecnologias ali que, na verdade, te direciona para o mesmo lugar, que é ser ouvido de bate-pronto e as suas dores serem sanadas, né? Então, eu acredito que todas as tecnologias e redes sociais, até mesmo um post, viu, Rodrigo? Sei lá, de repente teve uma festa lá de Dia das Mães na escola, aí você vai lá e faz um post de Dia das Mães, estimula, né, para a galera participar, engajar, né, seja orgânico, né, ou seja pago, né, que às vezes a escola faz um patrocinado ali das fotos, né, dos Dia das Mães. Aí, se começarem a interagir, tem que ter alguém do lado da escola interagindo, respondendo, sabe? Porque é muito comum você também entrar em plataformas, assim, posts de empresas, né, que viralizam, muitas vezes é só as pessoas que comentam e que colocam as coisas. Alguém da empresa parece que não existe, sabe? Parece que está falando realmente ali com um robô que não tem... a pessoa está falando sozinha, sabe? Tipo, porra, ninguém interage, ninguém responde, ninguém fala nada. Então, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Se você utilizar ela de fato para você fazer o relacionamento, eu acho que é importante, eu acho legal. Agora, se for para fazer só para, que nem eu brinco, postar e sair correndo, é melhor não fazer, é a minha opinião. Concordo contigo também. Porque às vezes o cara disponibiliza uma série de canais de comunicação e não responde nenhum. Ou então ele disponibiliza diversos canais de comunicação e coloca um robô e ali, muitas das vezes, os robôs não têm todas as respostas para todas as perguntas. Aí você precisa de um atendimento humano. E aí o cara fala, pô, mas aí não dá, tem que contratar um funcionário para fazer isso. Cara, então nos coloca à disposição para responder. Ou faz isso que você falou, bota o e-mail e fala, ó, vou te responder em até uma semana. Então, é mais não digno. adianta fazer... exatamente, porque se você tem uma escala ali grande de prestação de serviço, né, e você não consegue dar conta do pós-venda, do atendimento desse cara, caramba, nem se propõe a prestar aquele atendimento, porque vai ficar pior ainda. E uma pessoa ali que, por algum motivo, estiver insatisfeita e quiser utilizar a ferramenta ali para poder declarar essa insatisfação, se você não tiver lá, aquilo ali piora de maneira... sei lá, não sei nem mensurar uma escala. Eu acho que eu acho que acaba irritando mais. Essa é a palavra certa. Eu vou falar por mim, tá, Rodrigo? Por mais altamente tecnológico que eu seja, por mais que eu sempre estou falando de canais omnichannel e tudo mais, eu particularmente detesto se eu tiver que entrar num lugar, eu tiver que clicar ali, a conversa, fale aqui, aí, tipo assim, digite 1 para não sei o que, digite 2 para não sei o que, digite 3 para não sei o que. Eu quero, muitas vezes, principalmente quando eu quero mesmo conversar com alguém, eu quero que tenha uma opção, digite 9 para falar com um atendente. Às vezes a pessoa quer falar com alguém, velho. O meu pai, por exemplo, meu pai jamais vai ficar ali, blá, 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 digite 1, 2, 3, 4, 5, não tem, meu. Já coloca, na verdade, você já devia colocar a primeira opção. 1 para falar com um dos nossos atendentes, e aí vem o resto. 2 para financeiro, 3 para vendas, 4 para não sei lá. Pode até ter isso. Eu acho que eu julgo interessante. Porque às vezes a pessoa... foi feita uma pesquisa, Rodrigo, agora recentemente, que eu não lembro agora qual que é a empresa que fez, e 65% da geração Z prefere resolver tudo por celular. Quer dizer, esse chatbot da vida, digite 5, coloque o código tal, é uma galera mais... já nasceram com o celular na mão, né? Então, agora, pessoas talvez de 30 a mais, 40 a mais, muitas vezes elas querem falar com alguém. E eu mesmo, eu tenho bronca de quando eu quero... Outro dia eu precisei resolver um negócio de um cartão de crédito meu. Nossa, para eu conseguir falar com uma pessoa, cara, eu tive que passar por uns 10 minutos de digite aqui, fale ali, fale lá, sabe? Isso é extremamente irritante. É irritante. E assim, com a questão da inteligência artificial, isso aí vem aumentando e cada vez mais o atendimento humano, ele meio que se torna um diferencial. Eu entendo perfeitamente. E como você quer tirar... eu só quero receber um boleto que eu não recebi, uma segunda via. Ou eu quero atualizar o meu e-mail, o telefone de contato.
Perfeito, eu acho que a inteligência artificial, os chatbots, elas vão agregar muito nesse sentido. Mas Sim. tem problemas que são muito específicos. E aí eu trago a questão da escola, ela é muito similar a uma questão de uma clínica médica nesse sentido. Os problemas, eles são muito específicos. Você consegue agrupar ali o plano de saúde, um boleto, assim como numa escola, ou uma cobrança indevida, assim como numa escola, ou atualização de dados cadastrais. Numa clínica, você consegue numa escola. Agora, muitas das vezes, uma necessidade de um pai saber como é que é o desenvolvimento do filho dele, se ele quiser, ele tem que ter algum canal, ou presencial, ou por telefone, ou um aplicativo, que ele consiga ser atendido também por uma pessoa. Porque aí, quando ele quer saber sobre como o filho dele está se desenvolvendo na escola, ou quando um responsável por um paciente quer saber como aquele paciente está evoluindo o quadro dele naquela internação, ele quer saber sobre o paciente dele, e o pai ele quer saber sobre o filho dele. Não interessa se hoje não, a economia global ela está mudando aqui, por isso eu tive que fazer algumas mudanças aqui dentro da escola. O pai está nem aí. O pai ele assinou um contrato, ele faz um pagamento e ele quer ver o filho se desenvolvendo dentro daquela escola. E aí ele precisa necessariamente ser atendido por uma pessoa. E às vezes isso hoje vem se tornando algo que não deveria ser. Imagina, se receber um atendimento humano, ele deixa de ser um padrão, beleza, as ferramentas elas vão te ajudar a isso, mas elas passaram mais do que ser um padrão, deixar de ser um padrão, elas passaram a ser um diferencial. Tipo, não, aqui é um atendimento. Há escolas que utilizam isso como diferencial, falam, não, aqui o atendimento é humanizado, quando na verdade é uma prestação de serviço, né, que se pressupõe de alguma forma isso, porque eu estou colocando lá meu filho, né, que é o bem mais precioso da minha família. Eu coloco ele naquela escola, e aquela escola, a partir daquele momento, daquela matrícula, ela me passa a atender somente via eletrônico, chatbot, ou inteligência artificial. Não é muito isso que o cara vai querer, né, Rodrigão? Não, com certeza não. Como você bem disse aí, né? O filho é o ente querido mais importante da estrutura familiar de qualquer família, né? Eu acho que qualquer pai e mãe aí dá o coração, se precisar, para um filho, né? Para uma filha. Agora, você imagina um pai ou uma mãe ter que, quando for falar sobre o ente dele ali, ter que falar com um robô, sabe? Não conseguir conversar com alguém, sabe? Não faz Trocar uma sentido. ideia, não trocar uma ideia, debater, não faz sentido. Não dá para Foi acreditar que feito uma escola vai se submeter a isso. Isso aí que você colocou, uma empresa chamada Escolas Exponenciais, uma empresa de pesquisa e estatística, ela fez, pouco mais de um ano atrás, uma pesquisa com mais de 100 mil famílias, e um dos principais motivos para o pai trocar de escola é essa troca, ele não conseguir falar com o diretor de escola, com o coordenador de escola sobre o filho dele. E ele fala, caramba, não tem informação. Interessante, cara, verdade. E é surreal tu você imaginar isso, de que a escola, pensando em estrutura ali, que acaba sendo uma complementação da educação de casa, né? Todo mundo pensa a escola, muitas das vezes, como um depósito. Eu coloco lá a criança e a criança já sai educada, e não é verdade. Não, claro a escola é uma complementação da educação que já foi previamente dada em casa. E se você não consegue falar com a escola, com o diretor da escola, coordenador pedagógico, sobre o desenvolvimento daquela criança, para que a escola serve, afinal, né? Porque o pai ele quer receber, quando o pai se coloca à disposição de estar indo à escola e buscar informação sobre o filho dele, ele quer um negócio personalizado. E aí não adianta, a inteligência artificial não vai dar para ele. Né? O que a inteligência artificial vai dar para ele, e eu acho correto e faz sentido, meu boletim está dentro de um portal, um aplicativo, o boletim do meu filho? Perfeito. O boleto que eu preciso pagar está dentro do portal? Perfeito. Se eu precisar imprimir agora uma declaração de escolaridade do meu filho, um documento que certifique que ele está regularmente matriculado, sei lá, nem que seja para pagar uma meia no cinema, uma meia entrada, uma carteirinha, está perfeito. Sim. Agora, o meu filho, ele é a mesma criança que era, o jovem que era no ano passado, e aí ele vai precisar de alguém para mostrar para ele se é ou não. Se ele teve evolução ou não, e que tipo de evolução, ou por que ele não evoluiu. E aí, não adianta, tem que ser humano. Nessa troca não precisa ser humano.
Não tem como, tem que ser, cara. Se não for diferente, aí perde de novo a humanização. E aí não me espanta esse dado que você trouxe, né, de ser uma das razões da maior número de troca de escola. E aí a gente falou ali, como é que você vê que seria a forma mais adequada de se coletar um feedback, Rodrigo? Seja por uma pesquisa, uma NPS, ou deixar um canal de comunicação disponível no site, ou uma reunião com os próprios pais, é algo que é recorrente nas escolas. Como você vê que seria assim, uma maneira de coletar um feedback mais, como é que eu vou dizer, mais efetivo, que realmente ajude uma escola, uma empresa que seja, a melhorar o relacionamento com os clientes, a desenvolver melhorias na empresa? Há como definir, esse aqui é melhor do que esse ou não? Você acha que ter os canais de comunicação disponíveis e dar o retorno para esses pais, isso é importante, independente de esse ou outro específico ser mais ou menos relevante que o outro? Como é que você vê isso? Então, Rodrigo, eu penso que ter esses canais de comunicação, conforme a gente já tem falado, é essencial e, obviamente, desde que sejam respondidos com tempo de resposta aceitável. Isso aí eu acho que já mitiga um alto percentual aí de problemas, né? E, inclusive, captação de ideias e pontos também de melhorias. No entanto, eu acho que depende muito, eu penso que depende muito do quadro da empresa, do quão ela está realmente interessada em investir na experiência do cliente, do quão ela está realmente imbuída no sentido de, eu vou realmente fazer da minha escola uma escola modelo de ensino e de atendimento ao cliente. E aí é investimento, né, Rodrigo? E aí de repente, para você fazer, eu acho que pesquisa, tá, Rodrigo? Pesquisa é a saída sempre. Então, a gente pode falar NPS, né, mas não precisa ser esse nome NPS, pesquisa de satisfação, é mais simples. NPS é coisa que inventaram agora, coisa que surgiu nos Estados Unidos. Aquelas combinações de letras e estrangeirismo que a gente acaba importando, né? Na verdade, é a tradução para Net Promoter Score, né? Que, na verdade, é a classificação do pontuação do cliente. Mas, assim, é essa boa e velha pesquisa de satisfação. Acho que se você tiver um time ali, você tem a condição de investir num time mesmo, que vai cuidar ali, que envolve um pouco de vendas, atendimento ao cliente, geralmente tem a ver com marketing, né? Que também trabalha... O marketing é muito importante, né, Rodrigo? Porque o marketing eu costumo dizer que vendas e marketing meio que cria uma simbiose que não tem como separar um do outro, né? Verdade. Então, quando você tem um marketing também trabalhando ali junto, ali num setor ali de atendimento ao cliente, tudo junto ali, o marketing, na verdade, faz o marketing externo, né? Faz o inbound, que a gente chama, né? Fazer aquela alimentação ali da base de clientes, vamos dizer assim, seja com informativos da escola, de datas comemorativas, então tem a base de e-mails ali, de WhatsApp dos pais, então o marketing está sempre alimentando com informações ali para mostrar que a escola está presente, inclusive no dia a dia, né, com felicitações de data de aniversário de pais, de aluno e tudo mais. Então, assim, quando você está fechado ali com toda uma equipe de marketing ali, de vendas, todo mundo junto, eu acho que fica muito mais fácil da gente chegar num denominador comum, né, Rodrigo? Que é focar ali na... Ih, Rodrigo, acho que vou ter que pedir para você cortar isso aí agora. Eu esqueci do que eu tava falando, cara. Eu esqueci do que eu tava falando, velho. Eu comecei a enrolar. Tu falou da questão tu falou da integração da equipe de marketing e vendas. Não, mas por que eu quero tua pergunta mesmo? Essa questão. Então, eu tinha perguntado sobre o seguinte, como é que a gente faz para coletar esses feedbacks, qual é o melhor canal de comunicação para a gente poder coletar esses feedbacks. Mas relaxa. Eu comecei a viajar aqui e esqueci que você tinha perguntado. O bom de gravar é esse, porque se a gente falhar, a gente consegue recuperar. Viu, Rodrigo, mas de boa, cara. Se tivesse ao vivo, eu ia sair pela tangente. Eu ia falar, Rodrigo, falei, e esqueci o que eu tava falando. Todo mundo ia dar risada e... Não, mas era isso. A gente tinha falado assim, poxa, existe algum canal específico para poder coletar as informações? E aí você tinha falado sobre isso. De, cara, independente do canal, é importante a gente conseguir dar um retorno,
E aí, como você falou assim, aí entrou na questão do marketing comercial, talvez foi por ali que deu o rumo dali. Mas isso, deu para salvar. Esse pedaço, falou, ficou claro. Aí dá para cortar ali e eu não dar continuidade nesse outro pedaço e complementar. Mas esse que eu falei, até onde que você vai conseguir deixar? Você vai conseguir deixar até a hora que eu falei que marketing e vendas precisa estar junto. Ou você quer que eu fale desde o começo? Você que sabe. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar aquele pedaço e eu vou falar, e aí eu vou tentar consertar uma parte, aí você continua ali. Eu vou falar assim, qual é o papel de marketing e vendas para poder levar a empresa a proporcionar a melhor experiência? Porque no final das contas, o marketing está comunicando o que eu tenho e o cara de vendas está indo lá e fazendo a venda acontecer. E qual é o papel dessas duas áreas para poder fazer essa coisa, eu realmente vender aquilo que eu tenho, né? E o marketing comunicar aquilo que eu tenho. Acho que vai dar para pegar o gancho ali no finalzinho que você falou, antes de cortar aquele pedaço ali. Então, vou lá. Rodrigo, como é que fica o papel das áreas, né, de comercial e marketing para as escolas que tem alguém que faz esse papel, né? Geralmente uma escola pequena não tem um profissional específico. Às vezes o profissional do comercial, ele também é o profissional que cuida do marketing. E aí qual é o papel dessas duas áreas para poder fazer acontecer a melhor experiência para esse cliente? Como é que você vê essa questão? Então, Rodrigo, eu costumo dizer, né, que marketing e vendas, eles trabalham junto, né? Não tem como dissociar uma área da outra. E a ideia, na verdade, é o pessoal de marketing trabalhar primeiro com endomarketing, né, que eu acho muito bacana a ideia de trabalhar com endomarketing, que nada mais é que ações internas ali, né, promovendo, sei lá, a cultura da empresa, eventos que a empresa faça, estimulando os colaboradores a participar de eventos, a se integrar, né, entre eles, né? Eu acho que esse primeiro trabalho do endomarketing para buscar um ambiente bacana, que cuide ali, que os funcionários cuidem dos outros, né? Que propicia ali o senso de valorização e pertencimento. E também a parte que a gente chama de inbound do marketing, né? Que é a alimentação, né? Da base de dados, porque a escola tem uma base de dados, né? Que é telefone, e-mail de pais, não sei se de alunos também, deve ter também, né? Eu falo por conta de alguns serem menores, não sei se a escola pode ter, mas deve ter, né? Então, e aí, sei lá, o marketing também entra com esse papel de alimentar com informações, né? Eventos comemorativos, festas da escola, sei lá, aniversário de pai e de mãe, mandar um parabéns, Dia das Mães, ações tipo Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Então, assim, não deixa de estar fazendo ali uma integração, né, com esses clientes, no caso, os alunos e os pais, e, de certa forma, está se fazendo presente, né? Está sempre ali na lembrança, né? Pô, toda semana chega alguma coisa da escola, algum evento que teve na semana, sei lá, os professores se reuniram, teve uma reunião acadêmica, os professores discutindo melhores práticas ali para potencializar o sistema de ensino da escola, e, sabe, fomentar os pais com informações desse tipo, porque, com certeza, eles vão estar gostando de estar recebendo coisas dentro desse viés, porque eles estão realmente vendo o que acontece dentro da escola, né? Então, o marketing Isso que você falou, desculpa te cortar, Rodrigo, mas imagina. Isso é fundamental, e muito pouco a escola faz isso. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa está comprando um microfone novo, ele consegue tocar, ele consegue experimentar, ele consegue avaliar exatamente o resultado que ele vai ter com aquele microfone a partir do momento que ele vai usar. Com o celular, mesma coisa. Começa a usar o celular, eu sei. Consigo estimar que tipo de celular é aquele que está na minha mão e qual é a qualidade do trabalho que eu, eventualmente, da minha ligação, do WhatsApp, da foto que eu vou tirar, a partir do momento que eu estou em posse, empoderado daquele celular. Porém, na escola, o pai, ele está comprando um sonho, que ele vai ver lá na frente. Imagina, um pai de um segmento infantil ali, que são as séries iniciais ali, né? Às vezes o aluno está iniciando ali, sendo matriculado numa série do infantil com 3 anos de idade, né? Ou no Fundamental 1, um pouco mais velho que isso. Mas ali o pai ainda tem o que o filho dele vai ser no futuro, não está muito claro para ele. E aí, ele precisa de coisas com elementos que confirmem que a decisão dele de fazer aquela matrícula realmente foi a decisão mais correta. Porque
Como é que ele vai saber se ele contratou a escola boa ou não? Essa é a grande realidade. O pai, muitas das vezes, ele não sabe, porque ele não é especialista de educação. Ele está se apegando a coisas que a escola materializa para ele. Como é que a escola consegue materializar o material didático que ele consegue pegar e ele consegue avaliar e ver se tem relativa qualidade ou não? Né? Se você chega com material didático, você cobra R$ 2.000 no material didático, e ele pega o material lá, espiralado, da pior qualidade, com imagens que são fotocópias ali, xerox, preto e branco, e não colorido, opa, você está materializando para ele que talvez aquele negócio não valha R$ 2.000. Exatamente. Se acontece ali o Dia dos Pais e a escola ela passa desapercebida para aquilo ali, e o pai é o pai de uma criança de 7, 8 anos, e para aquele momento ali, para ele, é relevante para ele, para a família dele, e a escola ignora aquilo ali, opa, ela está afetando diretamente a materialização daquela escola para ele. Se o filho dele fez uma provinha e as notas não estão chegando naquele pai, opa, um outro ponto que a escola não está materializando. Eu acho que vem ao encontro exatamente daquilo que você falou, né? Que se a escola não tivesse comunicando o tempo inteiro para ele, mostrando para aquela família de que a decisão, reforçando, na verdade, são ações que elas materializam para o pai o que ele contratou, né, também, mas reforçam que, pai, o senhor tomou a melhor decisão para o seu filho. Pai, o senhor tomou a melhor decisão para o seu filho. É um reforço também, né? Não, sim, Rodrigo, de novo, isso daí, na verdade, é evidenciação, né? Você está evidenciando tudo aquilo que você talvez prometeu, né? No momento que você negociou com o pai ali, para ele assinar ali com você e deixar o filho ali para fazer parte da escola, e talvez você, na verdade, esteja até excedendo a expectativa dele, que isso aí é melhor ainda, né? Poxa, Claro. eu não esperava que toda semana eles iam me bombardear, vamos dizer assim. Talvez eu sou capaz de dizer que vai ter pai que vai se incomodar, porque sempre tem, né? Os malucos aí, né? Que tá mandando muita coisa da escola. Eu não duvido que vai ter pai que vai reclamar, mas eu acredito, eu acredito. Eu não sou pai, tá, Rodrigo? Mas se eu tivesse um filho, eu tenho uma sobrinha que é como uma filha para mim. E eu ficaria muito satisfeito se a escola toda semana me mandasse eventos que aconteceram na semana, sei lá, resumo da semana. Um exemplo aqui que eu tive agora, uma ideia que eu tive aqui. E, sabe, é difícil uma escola particular, a minha sobrinha estuda numa escola particular, chama Cruz Azul, uma escola militar aqui, e é difícil não ter um evento durante a semana, cara, sempre tem. E aí o pai receber, sabe, não precisa ser especificamente com o filho dele, né? Mas sei lá, a escola fez um plantio de árvores no entorno do bairro. Pô, tá legal, né? Tá estimulando sustentabilidade, né? Civilidade e tudo mais. Na outra semana, eles foram num passeio, não sei aonde, aí fotos do passeio. E aí, sei lá, semana de provas, sei lá, tira uma foto aérea lá da sala, né? Não precisa aparecer os alunos, né? Semana de prova, semana bombando, não sei o quê. E o pai começa a receber. Sei lá, na próxima semana os boletins já estarão no site. Pô, o cara começa a falar, caramba, que escola doida é essa? Não para de me iniciar de informação, eu nem tô pedindo nada, os caras não param de mandar coisa. Parabéns, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, aniversário dele. Parabéns, pai, pelo seu dia, curta com o seu filho, blá, 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 blá. Quer dizer, eu acredito que isso aí é o que se espera de uma relação de experiência, vamos dizer assim, de experiência agradável do cliente, sabe? Concordo 100% contigo. Acho que isso daí, com certeza, é um elemento preponderante e não deixa de ser, obviamente. Isso é a experiência do cliente. Isso é permitir que a família, que o aluno vivam a experiência de estar dentro daquela escola. E independente de ambiente escolar, numa empresa, você permitir que o cliente entenda o tempo inteiro, você reforçando a decisão dele, de que foi uma decisão a mais correta possível naquele momento, e de que ele contratou o melhor produto, de que ele está vivenciando a melhor experiência possível com aquele valor que ele está investindo ali de forma recorrente na escola, dos pagamentos das mensalidades. E aí, Rodrigo, já encaminhando para o final aqui do Pode Matricular, edição número 3, com especialista em vendas, contratos e risco, consultor e mentor empresarial, Rodrigo Ojeira, fenômeno lá do LinkedIn, 134 mil seguidores. E aí, Rodrigo, me ajuda a entender mais uma coisa aqui.
como as escolas e empresas, de uma maneira geral, elas podem manter a consistência da experiência do cliente, né? Porque uma coisa é você fazer, caramba, fiz um ano aqui, ó, deu certo. Mas como eu garanto que eu vou continuar formando profissionais dentro da empresa para reproduzir culturalmente aquelas boas práticas, como eu vou conseguir manter aquilo ali e criar realmente uma cultura de experiência do cliente dentro de uma empresa, no nosso caso aqui, obviamente, nossa escola. Como é que você vê dessa forma aí? Rodrigo, os números vão dizer, né? Os números que vão dizer. Então, não seria eu, Rodrigo, ou você, Rodrigo, também, que a gente não seriam nós a dizer, seriam os números, né? E como eu brinco, né? Contra números não tem argumento, né? Contra dados, né? Não tem argumentos, né? Então, obviamente que tem que ser levado em conta que precisa ser feita uma análise profunda, né? Quão a experiência do cliente foi implantada, né? Em sua totalidade, quão ela foi monitorada, porque não adianta você falar que você colocou um call center, ou que você colocou um especialista de experiência do cliente, ou que você criou, referente até a sua última pergunta, que você criou um canal específico para responder de pesquisa, né, ou seja, pesquisa específica, ou pesquisa semanal, anual, sei lá, não importa a periodicidade, obviamente que quanto mais pesquisa você fizer, melhor. Agora, o que vai demandar, na verdade, são os números, né, Rodrigo? E baseado, de novo, numa boa implantação de experiência do cliente. Porque também, se você só colocou lá um cara lá, pagando um salário, que nem a gente estava falando no começo, um salário super baixo, que não tem experiência, e não foi feito um processo da área de experiência, e você só fala que criou um setor lá, e criou em janeiro, e você só foi ver o resultado em dezembro, quer dizer, você não monitorou mês a mês, você não acompanhou os números, se melhorou a satisfação, porque, de novo, você precisa fazer satisfação. Eu aconselho fazer no mínimo, sei lá, trimestral, no mínimo. E aí, se você não mediu a cada trimestre se a satisfação aumentou, não vamos falar em NPS, vamos falar em dados reais, de 1 a 10, sei lá, na sua primeira medição, a satisfação foi 6. Tá mais ou menos, mas dá para melhorar muito. Aí no segundo trimestre já foi, sei lá, 7 ou 6,8, quer dizer. E aí você vai, né? Você tem que, no mínimo, manter ou aumentar, né? E aí, para você chegar no final do ano e você falar assim, hoje eu estou em 8,8, né? Não vamos ser hipócrita aqui e falar que está 10. Vai ser muito difícil chegar a 10. Mas, sei lá, hoje está 8,8. Quer dizer, como em sã consciência, você não vai manter uma coisa que te colocou num nível de 8,8, que você não teve o que a gente chama na área de experiência do cliente, que é o churn, que é a perda de contratos, ou, sei lá, não teve demandada de aluno para concorrente, né? Sei lá, a escola começou com 1.000 alunos e está terminando com 800, 200 saíram. Quer dizer, possivelmente o trabalho de experiência do cliente não foi muito bom, não, porque a gente está terminando com bem menos alunos do que quando começou. Quer dizer, assim, se você vê os números, seja na dados de pesquisa de satisfação, vê que a qualidade de alunos, eu não sei também, né, porque termina o ano escolar e tal, mas sei lá, que ou manteve e aumentou, quer dizer, você tem que fazer uma análise crítica no sentido de, poxa, sabe aquela máxima, time que está ganhando não se mexe? Se mexe sim, você melhora, na verdade. Então, time que está ganhando, você mantém e você trabalha para melhorar. Então, sim, se os dados seus te provam que você teve uma maior e melhor satisfação nas pesquisas de satisfação, o número de alunos se manteve ou aumentou, e você está sentindo os pais mais engajados, os alunos mais engajados, eu não vejo o porquê de você não trabalhar com uma cultura daí mais específica, trabalhar dentro dessa cultura e criar a cultura, se não existia ainda, né, Rodrigo? Porque às vezes está criando a cultura, né? Como você disse lá no começo, é uma coisa muito embrionária na área de escolar, né? Então, sei lá, a escola começou em fevereiro de 2024, chegou no final do ano, os dados comprovam que valeu a pena. Não, beleza. Então, vamos fortificar isso aqui, vamos criar uma cultura mesmo, sabe? Então, 2025, vamos já com uma estrutura melhor, a gente já sabe onde que a gente errou, lições aprendidas sempre, tá? Então, já sabia onde que errou, para prevenir de cometer as mesmas falhas e potencializar aquilo que já deu certo, sabe? Eu só vejo positividade quando você implanta um setor ali de experiência do cliente, Rodrigo. Perfeito. Rodrigo Ojeda,
especialista em vendas, falando sobre transformando experiências, desvendando o impacto da jornada do cliente aqui em escolas, no Pode Matricular, edição número 3. Rodrigo, muito obrigado aí por participar, cara. A gente vai colocar no ar aí muito em breve lá no YouTube. Vou compartilhar o link para você também. Com certeza vão surgir muitas dúvidas lá no vídeo e a gente vai trazendo as respostas aí juntos. Cara, muito obrigado novamente aí pela tua participação. Rodrigo, pessoal que está assistindo, um prazer realmente muito, muito grande de poder estar contribuindo, minimamente que seja, tá? Se eu puder ajudar de alguma forma, me procurem lá no LinkedIn, principalmente, que é onde eu sou mais ativo. Eu estou como Rodrigo Ogeira, não tem como não me encontrar. Vai ser um prazer poder conversar mais sobre vendas, atendimento ao cliente, CX e tudo mais. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado a todos. Valeu, Rodrigão. Pode matricular a edição número 3, encerrando agora. Vão colocando as perguntas aí na descrição. Surgirem aí, eu vou ajudando a responder. Rodrigo, vou compartilhando com ele para a gente ter todas as respostas aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bem, vou encerrar a gravação aqui, Rodrigão. Mas aí, cara, novamente, 1000 vezes aí, muito obrigado.